Sejam muito bem-vindos ao programa Apontamentos da Semana. Hoje iremos verificar a rebelião global no contexto dos patriarcas. O grande conflito manifesta-se nos relacionamentos familiares, lançando irmão contra irmão. Traduz por vezes em disputas ancestrais que atravessam gerações, tribos e povos. Por outro lado, Deus graciosamente desenvolve o seu plano de salvação na vida de cada crente, ao mesmo tempo que produz restauração e reconciliação. Ou a nossa vida é destruída, ou os nossos pecados serão destruídos. Para compreender esta realidade, contaremos uma vez mais com a preciosa ajuda do pastor Ilídio. Antes de darmos início ao nosso programa, gostaria de iniciar novamente com uma oração. Pai amoroso, estamos gratos pela oportunidade que Tu nos concedes de podermos uma vez mais abrir o livro sagrado e poder retirar lições, princípios que são fundamentais para entendermos o quadro do grande conflito. Te suplicamos que nesta hora sejas aquele que vai estar ao leme e que nos vai conduzir neste roteiro espiritual, dotando-nos com sabedoria, com discernimento para extrairmos o que é importante para a nossa salvação. São todas estas bênçãos que nós queremos pedir e agradecer, não tenhamos mérito algum, mas em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Senhor. Pastor Ilídio, depois da queda, a adoração tornou-se no catalisador da discórdia e da morte ao largo da história. Será que a religião, que foi considerada como Karl Marx, como o ópio do povo, é a base de todos os conflitos e das guerras santas? Infelizmente temos que dar mal palmatório e dizer que sim, não é? Mas por outro lado, se quisermos ser honestos, e depende da leitura que fizermos no Antigo Testamento, sim, faz lembrar quase a heresia marcionita, o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. O Antigo Testamento é guerras, sangue, e iras, e contendas, e morte. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, de simpatia, enfim, o Deus de amor. É claro que isso não é tão verdade, aparentemente pode ser que seja, mas não é tão verdade assim, porque basta ler alguns salmos para vermos que o Deus é o mesmo, o Deus de amor. E realmente o homem sempre almejou o antigo desejo de querer ser Deus, a criatura querer ser Deus. E isso só pode ser feito numa tentativa espúria, é evidente, só pode ser conseguido, se assim se poderá dizer, e aceitar o termo, através da religião e através da consequente adoração. Porque hoje um líder religioso, independentemente da religião que for, tende sempre, não só a subjugar os outros por ideias que são meramente próprias ou por teologias altamente dúbias e duvidosas, mas porque se pensa, não só são mais que os seus correligionários, como também, de certa maneira, quer ocupar o lugar de Deus. Só que todos nós temos o mesmo handicap, ou seja, que somos todos mortais. Esse é que é o problema, não é? E é o que falta no ser humano. No entanto, esses conflitos e essas ditas guerras santas, e nos dias de hoje, mais do que nunca, infelizmente nós podemos ver aqui ou acolá em cada parte do globo, vemos que conduz a quê? À morte, conduz à glorificação de uma determinada criatura, um imã ou alguém, não importa, mas que talvez, biblicamente falando, esteja muito longe, mas muito longe, desse Deus que tão amorosamente é-nos mostrado na palavra de Deus. Uma coisa é galvanizar as pessoas, as massas, a sociedade, e outra coisa é vivermos de acordo com aquilo que a palavra de Deus manifestamente se mostra a cada um de nós. E isso não é muito fácil. É fácil nós ouvirmos palavras bonitas, palavras daquelas que nós gostamos de ouvir, como no antigo Israel, não é? O verdadeiro profeta e o falso profeta. Quer dizer isto, que a adoração pode ser instrumentalizada de acordo com um objeto. Totalmente, exatamente. Totalmente. De que forma, falando em adoração, é que esta conduziu ao primeiro fratricídio na história da humanidade e quais foram as implicações desta desgraça na primeira família da Terra? Quando o ser humano, o casal, se desviou de Deus, não é? Não comerás, ou seja, não desobedecerás, no fundo é isso, não é?
Deus vai, curiosamente, ao encontro, ao encontro das suas criaturas como se nada tivesse acontecido. Ele está fiel ao seu compromisso. E o certo é que quando ele chega a esse local, como vemos aqui no livro do Gênesis, no capítulo 3, não é? Todo o capítulo 3 mostra exatamente esse encontro com Deus, com aquele casal, não é? E ao dizer que, ao encontrar-se com o ser humano, vê que ele não está lá nesse encontro, não é? Ao registro, ou esse encontro, ele não está lá, e faz esta pergunta de uma forma naif: Adão, onde é que tu estás? E curiosamente ele não só se esconde nessa dialética de Deus com Adão, mas que está escondido por quê? O que é que se passou? Eu não sei, conta lá o que é que se passou, não é? E é o homem que tem que conversar: pois bem, eu realmente não me sinto bem, eu sei que estou nu, mas isso o que é? Que realidade é essa? E depois, em vez de conversar, bom, eu fiz isto ou fiz aquilo, pois bem, projeta em terceiras pessoas toda a sua culpa, o que é evidente, e cada um de per si. Foste tu, não fui eu, foi aquela, foi aquele, foi o outro, no fundo, se quisermos sintetizar aquilo, no fundo foste tu, ó Deus. Tu é que és o culpado do mal, porque tu nos criaste. Desde a minha pessoa Adão, desde aquela serpente que foi manipulada por uma terceira pessoa. Tu é que nos criaste. E, por outro lado, também, no capítulo a seguir, na primeira fratricida, entre Caim e Abel, pois bem, a pergunta é feita quando este Caim, este irmão, vai anular o outro irmão. E vemos aqui, às vezes, dizer assim, guerra de religião é difícil, como é que no mesmo Deus há guerras de religião, guerras santas ou outras coisas similares. Vemos que os dois eram irmãos, os dois eram crentes no mesmo Deus, os dois iam, permitam-me, à mesma igreja, ou sinagoga, se quisermos, não é assim? Tinham o mesmo espaço de adoração. Os dois irmãos edificaram um altar. Os dois irmãos oravam, mas só que um queria adorar Deus como Deus preconizava, que é o caso de Abel, e outro queria adorar Deus como ele achava que deveria adorar. Talvez aqui o significado etimológico dos nomes até possa indicar alguma coisa sobre os seus procedimentos. Por exemplo, nós chamamos os nossos filhos hoje Maria, Fabíola, ou sei lá, ou Paulo, ou Paulina, ou Natasha, ou outro nome qualquer, para os homens, seja o que nome qualquer, não é? Porque está na moda, o que é bonito, não é? Na altura, nomes eram dados em função de certo traço de caráter. Adão, quer dizer, aquele que vem da Adama, aquele que vem da terra, diz Adão. Ou seja, em vez de chamar Adão, dizia o terroso, em português, o terroso. O teu nome é terroso, porque vens da terra, daí Adam. Não é? O teu nome é Ixá, que é mulher, a homem. Mas como tu produzes vida, então chama-te-ás Eva, aquela que produz vida. Este Caim é um termo hebraico que quer dizer posse, aquisição. Eu adquiri, aliás, como no capítulo 3, no verso 1 diz, eu adquiri do Senhor, eu Caim do Senhor, não é? Ao passo que o outro filho, que a Bíblia menciona por nome, este segundo filho, portanto, Abel quer dizer sopro, vapor, hálito. Nós sopramos aqui na mão, nós sentimos o impacto, permitam-me, deste vento, não é? Mas onde é que está? Portanto, é um ser sem ser. E este Abel, portanto, já estava condenado à partida a uma existência totalmente efêmera e fugaz. Ora, e é por isso que ele pergunta aqui, o teu irmão onde é que está? Não é eu o matei, ele era aborrecido, ele aborreceu-me também com as lamúrias dele. Não, senhor, não está, não sei do meu irmão. Não só vai mentir, como também aquela arrogância própria. Porquê? De alguém que quer servir a Deus à sua maneira, não é? Não como Deus quer, não é? E vemos que, em termos humanos, o nosso amigo Caim, o que é que ele faz? Ele vai correr o mundo inteiro. Ele vai entrar no avião, no seu avião particular, não é? Diríamos assim, nesta metáfora, não é? Vai gastar um monte de dinheiro na compra daquelas frutas todas exóticas, raras, caríssimas. No entanto, Deus não aceita. Não pelo valor, mas porque está por trás. Tu queres isto, ó Deus, um cordeiro para o sacrifício. Pois bem, eu quero melhor que isto. Tens aqui frutas exóticas. Poucos viram estas frutas, muito menos aqueles que as provaram, e tenho aqui como prova do meu humor. Para Deus não conta, para Deus quer o seu coração, não é? Eu quero que tu me adores desta maneira. E na cristandade hoje é a mesma coisa.
eu dou-vos este dia, que é o último dia da semana, e vocês querem me oferecer o primeiro dia da semana, que é o domingo, a primeira-feira. Então, na adoração, existe sempre a obediência. Senão não há adoração. Ela é fictícia. O relativismo não é obediência. Exatamente, porque nós vemos somente o exterior. Não é? Por isso é que o profeta Joel disse muito bem, não é? Ou seja, rasgai os vossos corações, mas não os vossos vestidos. Para inglês ver. E a adoração mede-se assim. Mas quem é que é capaz de medir tudo isto? Só Deus. Não é? Quando a verdadeira adoração não existe, acontece o caos. Estabelece o caos. O que é evidente, porque é o homem a querer ser criador. O homem a querer ser a criatura criador, o homem a querer ser Deus, o humano. Segundo a Bíblia e vários relatos ancestrais, um dilúvio de grandes dimensões varreu a terra, inclusive a epopeia do príncipe Gilgamesh, datada do século VII a.C., que foi descoberta na biblioteca da Assurbanipal, descreve em acádico um relato muito semelhante ao dilúvio bíblico. Os antigos gregos também possuíam o relato do dilúvio, mesmo na América do Sul, os astecas, os maias, muito antes da chegada dos primeiros missionários europeus, possuíam também este relato integral. Podemos até dizer que existem mais de 270 relatos sobre o dilúvio no mundo inteiro, e um dos investigadores da Universidade de Chicago, um senhor chamado Heidel, conclui que esta extraordinária difusão de relatos demonstra que algo extraordinário deve ter acontecido no passado. Normalmente um dos princípios da antropologia é que o relato menos elaborado é aquele que corresponde ao real, ao verdadeiro. Neste sentido, por que razão é que Deus teve a necessidade de enviar um dilúvio à Terra e inclusive utiliza o termo, talvez como expressão idiomática, que se arrependeu de ter criado o ser humano? Parece um termo muito forte, pastor Elídio. Em primeiro lugar, nas diversas cosmogonias que nós encontramos nos diversos povos, como mencionou, quer esta história de Gilgamesh ou quer do Enuma Elish, portanto, Enuma Elish quer dizer, em acádico, quando lá no alto, os deuses, não é? Enuma Elish, que é a história da criação. E acontece, como aqui, nesta história de Gilgamesh, que é a epopeia de Noé. Embora o sentido seja todo pagão, é um facto, mas vemos que há uma semelhança com o texto do livro do Gênesis. É? E a ideia será, em termos arqueológicos, o mais antigo é o mais válido. Como nestas epopeias remonta, portanto, ao século XX a.C., por exemplo, não é? O grande Hammurabi e depois aqueles que vêm a seguir. Portanto, a Bíblia como é escrita em Moisés, cerca do século XV a.C., portanto, logo ele é mais novo, logo ele é que copiou. Não é? Esta é a ideia que prevalece é essa. Ora, o que é que nós vemos? Vemos que na profusão dessas seja nas ilustrações acerca da origem do mundo, e no mais lixo seja esta de Gilgamesh, mostra claramente que há uma raiz comum. E vemos que todos eles são derivantes. E quando olhamos para a palavra de Deus, para quer num relato, quer noutro, não tem rigorosamente nada, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Ora, e voltando aqui, o que nos interessa para a lição, Deus diz que Deus, como vamos antropomorfizar Deus. Deus é homem, pensa como homem, age como homem. Para quê? Para que nós possamos minimamente nesta metamorfose divina ao Deus, humano ao divino, diremos assim, para que nós pudéssemos entender, ia dizer quase o caráter de Deus, a maneira como Deus reage, como Deus age perante as suas escrituras, de ele arrepender-se. Porque sabemos que, biblicamente, eu me arrependo de ter criado, mas também há textos que Deus não se arrepende, porque Deus não é homem para se arrepender. Portanto, onde é que está o meio termo? Porque o homem, se nós lemos o relato bíblico, no livro do Gênesis, no capítulo 6 em particular, onde começa, onde vemos que a terra se enche de maldade, a maldade se multiplica, onde a terra se corrompe. E depois é dito que neste dilúvio, que curiosamente, 40 dias, não dizemos quanto tempo durou o dilúvio, diremos que foram 40 dias e 40 noites, dizem, não é assim? Dizem, a palavra de Deus o diz. Mas quanto tempo durou o dilúvio, desde que começa até ao fim. E ele vai durar cerca de 1 ano e 17 dias, mais precisamente, não é? O que raramente as pessoas pensam nisso, não é? Mas é verdade, a duração do dilúvio. Ora, e o cataclismo é de tal maneira, a catástrofe é de tal maneira, onde, se lemos o livro do Gênesis, no capítulo 6 em particular, onde vemos que, 6 em diante, onde vemos que há esse cataclismo de tal maneira forte que tudo o que existia à face da terra desaparece. E o que é curioso, tinha aqui uma ilustração, porque vemos que, se nós lá olharmos ao relato bíblico no início,
diz aqui no verso 2, que Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, este tohu vabohu, sem forma e vazia. Ora, vemos que, se nós lemos o relato do Gênesis acerca do dilúvio, diz aqui, eu estou a ler no capítulo 7 do Gênesis, e no verso, em particular, no verso 11, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, nos 17 dias do mês, naquele dia se romperam todas as fontes do grande abismo, as janelas do céu se abriram. Ora, do grande abismo e as janelas do céu. Portanto, parece que há água de cima e água de baixo. Ora, para ilustrar isto, é como vemos aqui esta laranja. Portanto, esta terra que aqui estava ainda informe e vazia, tohu vabohu, no dizer da linguagem original, não é? Sem forma e vazia. Era necessário criar tudo daqui, dar forma a tudo isto, harmonia a este cosmos. E então, para nós entendermos isso minimamente, o que é dito é que Deus vai separar estes elementos, não é? A parte de cima, que é a atmosfera, e o que é que vemos aqui? Vemos aqui a parte de baixo amarela, que é o resto do que é crosta terrestre, portanto terra, e a parte de dentro, diremos que são os mares. Ora, ao dizer, ao contrário, desculpem, portanto, esta parte que é o mar, sem forma e vazia, e esta parte aqui que é a terra. E portanto, a água de cima, o vapor de cima, de baixo para cima, faz aquilo que chamamos de firmamento, e quando o dilúvio acontece, o abismo do céu se fecha, e quer do abismo e quer das águas de cima. O que acontece é que há isto. Portanto, a terra agora sem forma e vazia, com a criação da terra feita por Deus, a terra é uniforme, com forma e cheia, não é? E quando se dá o dilúvio, esta catástrofe de dimensões catastróficas, não é? Ela fica outra vez, volta ao seu estado original, sem forma e vazia. Portanto, tudo o que era terra ficou coberto de água, toda a terra ficou água, e por isso tudo o que havia à face da terra deixou de existir. Ora, e Deus vai dizer aqui, como vimos, que Deus se arrepende de ter criado o ser humano, porque não foi para isso que Deus criou o ser humano, para ele criar, usar o seu livre-arbítrio, mas adorando aquele que é o Criador. Mas até a história do homem, infelizmente, é exatamente subverter a ordem e a harmonia que Deus criou nesta terra, para que ele vivesse para todo o sempre. Encontramos então um primeiro remanescente, Noé e a sua família, que sobreviveram ao dilúvio, e uma nova criação. A promessa que nós encontramos em Gênesis 3,15, que é chamada na teologia como o proto-evangelho, o primeiro evangelho, vai-se cumprir na vida de Abraão. De que forma? Porque no livro do Gênesis, no capítulo 3, verso 15, o tal proto-evangelho, aquele evangelho antes do tempo, é dito lá que haveria uma semente. E essa semente que Satanás, Lúcifer, ou o diabo, se quisermos, irá subverter todas as formas, porque ele pensava, curiosamente, quando um bocadinho, ele pensava que a semente anunciada em Gênesis 3,15 começasse em Abel. E é por isso que ele vai incentivar o irmão de Abel para que ele possa anular, para que, afinal, a profecia que estava previamente condicionada e dita, explanada em Gênesis 3,15, portanto, terminou ali. Pensava ele. Não é? E o que é curioso é que aqui em Gênesis, no capítulo 4, diz aqui no verso 15 uma coisa interessante, que fala no verso 25, capítulo 4, verso 25, diz: tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela teve um filho, chamou-lhe Sete. E este Sete quer dizer aquilo que é, a palavra Sete quer dizer compensação, em vez de... E o que é interessante, e aqui talvez seja... Permita-me interrompê-lo. Então quer dizer que logo no primeiro filho, Adão e Eva tinham a expectativa que fosse o Messias. Exatamente. Assim como Satanás pensava que ele seria o Messias. Ou melhor, que era a semente que estava, que dali viria qualquer coisa que ele não conhecia, claro. Não é? Satanás estuda bem a palavra de Deus, mas não sabe mais do que isso. Talvez mais do que qualquer um de nós. Tem mais poderes, sim, mas conhecer a palavra de Deus, aí é totalmente limitado. Ora, e diz aqui, curiosamente, quando o sábio Salomão
tem presente este contexto. Há aqui um textozinho que talvez não podemos não conhecer. Aqui no livro de Eclesiastes, o sábio escreve assim uma coisa interessante que diz aqui no Eclesiastes 4:15, diz assim: e via todos os viventes andarem debaixo do sol com o mancebo, parem, vírgula, o sucessor, que ficará em seu lugar. E há aqui uma referência velada exatamente a este Sete, que é o sucessor, obviamente, de Abel, para que essa semente possa continuar e que nos irá levar, obviamente, até Cristo. E a promessa pode até enfrentar condicionantes extremos, que é o caso da esterilidade de uma mãe, foi o que aconteceu com Abraão. É, curiosamente, porque Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, portanto, o Iraque de hoje, não é? Saiu com 75 anos de idade. E ali é dito que irás ter um filho, como ele diz no Gênesis, no capítulo 12, irás ter um filho, posteridade, irás ter um filho. E curiosamente que Deus cumpriu essa promessa, mas ele tinha 75 anos e essa promessa é cumprida aos 100 anos de idade. Ou seja, Gênesis 21, verso 5. E repare que Deus promete àquele homem, àquele ancião, um filho, uma posteridade. Enfim, passando por cima de muitas coisas, a nível teológico, ele vai tê-lo somente 25 anos depois. Não é um homem a dizer, vou-te dar isto ou aquilo. É Deus diz ao seu servo, irás ter um filho, a tua posteridade irá ser abençoada nas nações. Mas 25 anos depois. Bom, passa assim muitas coisas no meio, não é? Para vermos o quê? Para vermos que Deus tem o seu tempo próprio, que para nós pode parecer longo, que é sermos humanos, mas para Deus passaram 25 anos, isso não corresponde a nada, não é assim? Para que essa promessa se pudesse cumprir. Há uma calendarização própria. O que nós pensamos que tem a ser agora e já, porque, e no fundo, são 25 anos de cumprimento de promessa. Muito rapidamente, podemos também dizer que, tipologicamente, cumpre-se a expiação de Jesus Cristo através do sacrifício de Isaac no Monte Moriá, que é exatamente o lugar da caveira, o mesmo lugar onde Jesus iria ser oferecido como holocausto uns milhares de anos mais tarde, não é? E o que é espantoso também é dar uma colherada da arqueologia, é que Israel, Jerusalém, era habitado pelos antigos jebuseus, que eram os habitantes da cidade. E até que o povo conquistasse Jerusalém e se submetesse, demoraram séculos. Porque Satanás sabia que Moriá seria, mais tarde, onde Jesus seria crucificado, e curiosamente, onde no templo, na Jerusalém. E o que é interessante é realmente que olharmos ao cumprimento da profecia que deu aí em Gênesis 22, que fala exatamente, que é uma coisa cristológica, não é assim? Todo o trajeto de Abraão com o seu filho, 3 dias de marcha, não é? O que é que vai ser? Deus obrigou-me a abdicar do meu presente, quando tinha 75 anos no Ur dos Caldeus. E agora que esta é a minha posteridade, obriga-me a matar, o meu futuro desaparece. E 3 dias de agonia que aquele homem vai sentir até chegar àquele monte de Moriá. Assim? E é por isso que aí aparece Deus, um novo nome de Deus. Aquilo que nós chamamos vulgarmente, Deus proverá, meu filho, um cordeiro. Este Yahvé Jiré, ou seja, o Deus que vê, o Deus que se faz presente, não é? O Deus que nós não podemos escapar à sua vista. Em 10 segundos, visto que nós já esgotámos o nosso tempo, sim, poderia dar fazer alguns links, algumas conexões tipológicas entre a vida de José e a vida de Jesus Cristo? O que é que nós vemos? Vemos alguém que é abandonado, que é o caso de Jesus também. Vemos alguém que é vendido, que é o caso de Jesus. Traído também, não? Todos os seus amigos, tudo desaparece. Não é? Todos abandonaram, como diz o Evangelho de Mateus, por exemplo. E só que um tem uma visão de terreno, que é normal, é ser circunscrito a esta terra, não é? Libertação do seu clã, para que não morressem à fome. E aqui a morte de Jesus, para que nós não morramos para todo o sempre. Uma componente salvífica. Exatamente. Obrigado, Pastor Ilídio. O tempo chegou ao final. Caim matou o seu irmão Abel, o primeiro assassinato registado na Bíblia. No tempo de Noé, as pessoas afundaram-se cada vez mais no mal, até que Deus já não pôde suportar, suscitando um dilúvio universal. Jacó enganou o seu desprevenido irmão Esaú e tirou-lhe a herança familiar, levando ao afastamento dos 2 irmãos.
A obediência do seu avô, Abraão, sobressai como um copo de água fresca no meio de um deserto escaldante, mas ainda assim falhou várias vezes. Apesar da humanidade caída em cada um destes exemplos, vimos como Deus trabalha na vida de seres humanos pecadores para os transformar em herdeiros do seu reino. E afinal, pela sua graça, que cada um de nós tem a esperança de sair vitorioso na dura batalha entre o bem e o mal. Na próxima semana refletiremos sobre os juízes num cenário de conflito e de crise. Até lá.